A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai tudo bem com vocês? Irmãos, nesta oportunidade nós vamos trabalhar este tema. O sábado é um sinal entre Deus e a igreja? Repito, o sábado é um sinal entre Deus e a igreja? Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro, você é muito bem-vindo a este canal. Juntos vamos mergulhar aqui nas páginas da Bíblia Sagrada e vamos ver o que a Bíblia Sagrada diz sobre isso. Será que o sábado foi dado também para a igreja? Será que o sábado é uma ordenança instituída para todas as nações, para os gentios e não somente para a nação de Israel? Será que a Escritura ensina que o sábado é um sinal entre Deus e a igreja? Bom, é isso que a igreja adventista do sétimo dia diz, que o sábado deve ser guardado, por quê? Porque o sábado foi dado como um sinal entre Deus e a igreja. Será que o Antigo Testamento ensina isso? Vamos ler aqui em Êxodo, capítulo 31, e a partir do versículo 13, que diz, a partir do versículo 12, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, falou mais o Senhor a Moisés, tu, pois, fala aos filhos de Israel. Bom, Moisés deveria falar para quem? Para a igreja? Não, para os filhos de Israel. Então, Moisés não falou para cristãos. Moisés falou para quem? Para os filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós. Vós quem? Entre Deus e os filhos de Israel, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se fará a obra, porém o sétimo dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel. Vou repetir a leitura. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Vamos mais adiante. Entre mim, diz o Senhor, e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e restaurou-se. Bom, meus queridos, aqui não precisa ser um grande teólogo, aqui não precisa sequer dominar a gramática. Se você tem apenas a 5ª série e você é um leitor atento, então você vai observar que o mandamento aqui do Shabat, ou do sábado, ele foi dado por Deus, por meio de Moisés, para quem? Para o povo de Israel. É isso que está dizendo no versículo 13, ó. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis meus sábados. Eu quero abrir um parênteses e dizer para você que os adventistas dizem que devemos guardar o sábado, repito, porque o sábado é um sinal entre Deus e os filhos de Israel. Aqui não está sábado, mas sábados no plural. Você sabe o que significa isso no judaísmo? No judaísmo não existe apenas o sábado do sétimo dia. O dia 10 do sétimo mês, que era o dia do Yom Kippur, ou o dia do perdão, era também chamado de um Shabat, ou um sábado de sábados. Havia vários sábados que intercalavam as festas. Eu quero que você saiba disso, haviam vários sábados que intercalavam as festas. Então, não apenas o sétimo dia da semana é chamado de Shabat, ou sábado, mas o dia do Yom Kippur, que caiu no dia 10 do sétimo mês,
era um sábado. Também havia o sábado, onde a terra descansava de 7 em 7 anos. Havia também o sábado do jubileu, que acontecia de 50 em 50 anos, onde a terra descansava um Shabat. Todos estes sábados que eu citei aqui para você estão incluídos na palavra sábados. Então, eu já digo de passagem que não apenas o sábado semanal, mas também os sábados que estavam entre as festas, e também o sábado que caía de 7 em 7 anos, e o sábado do jubileu que caía de 50 em 50 anos, estão incluídos aqui, ó. Certamente guardareis meus sábados. O que é que eu quero dizer com isso? Os adventistas dizem que nós devemos guardar o sábado porque é um sinal entre Deus e os filhos de Israel. Não somente o sábado semanal é um sinal, mas todos os demais sábados que eu citei são postos como um sinal entre Deus e os filhos de Israel. Se eu tenho que guardar o sábado semanal, porque constitui um sinal, então eu tenho que guardar todos os demais sábados mencionados na Bíblia Sagrada. Ok? A gente já começa por aqui. Se eu guardo apenas o sábado semanal e não guardo os outros sábados, eu me torno um transgressor da Torá, um transgressor da lei. E qualquer homem na qualidade de um transgressor da lei, ele está debaixo da maldição. Foi isso que Moisés falou: maldito o homem que não permanecer em todas as palavras escritas neste livro. Eu quero ler aqui para vocês, ó. O que Moisés diz aqui, ó. E Paulo, ele exatamente em Gálatas 3:10, ele repetiu estas palavras. Vamos ver aqui onde é que Moisés diz isso, ó. Deuteronômio 27:26. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Deuteronômio 28:1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então aqui Moisés diz: maldito o homem que não guardar todos os preceitos da Torá. Maldito. Então, quando os adventistas do sétimo dia evocam Êxodo 31:13, que diz: tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados. E eles focalizam apenas a guarda do sábado do sétimo dia e negligenciam os demais sábados que existem no calendário judaico, eles estão debaixo de maldição. Eles ensinam ou eles estão a ensinar a obedecer apenas uma parte, uma fração da Torá. E isso incorre em maldição. Qualquer homem que ensinar a guarda de um dos mandamentos da Torá, ele tem que guardar todos os mandamentos da Torá. Ora, veja bem o que Gálatas, ou melhor, Tiago diz, ó. Vamos aqui para Tiago. O que Tiago diz aqui, ó. Tiago, capítulo 2, versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei, Tiago, ele não está falando aqui apenas dos 10 mandamentos, conforme de forma equivocada interpretam os adventistas do sétimo dia. Tiago, ele está falando aqui de toda a Torá, nos seus 613 mandamentos. O que ele diz? Porque qualquer que guardar toda a Torá, ou seja, a lei, e tropeçar em um só ponto, ou seja, no mandamento, tornou-se culpado de todos. Então, os adventistas do sétimo dia, de acordo com a Bíblia Sagrada, eles estão debaixo de maldição. E por que eles estão debaixo de maldição? Porque eles ensinam a guarda apenas de uma parte dos mandamentos. Eles ensinam a guarda apenas do sábado. Mas veja que Moisés, ele fala em sábados. Olha o que ele diz mais uma vez. Ó. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados. Porquanto isto é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica.
Quando você pega esta leitura de Êxodo 31, 13 a 18, você vai ver que todo o texto, todo o contexto fala da nação de Israel. Foi para a nação de Israel que o sábado foi dado, meu irmão. Foi para os judeus. Foi exatamente para aquela nação que saiu do Egito que o sábado foi dado. Em nenhum lugar da Bíblia Sagrada se diz que o sábado foi instituído para as nações. O sábado foi instituído para um povo, a saber, para o povo judeu, para a nação de Israel. Versículo 16 diz aqui, ó: guardarão, pois, o sábado. Veja que ele está agora falando no singular, ó. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Agora veja bem, por que o autor Moisés ele começa falando em sábados no plural, e quando chega bem aqui, ó, no versículo 14, ele singulariza. Veja que ele vai singularizar, ó: portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se fará obra, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado singular fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Por que Moisés começou pelo genérico, falando de sábados? Ele diz claramente: guardarão, pois, meus sábados, porque eles são um sinal entre mim e vós. E depois ele parte para o singular, pelas razões que eu já lhe expliquei. Quando ele fala em sábados, ele está incluindo não apenas o sábado semanal do 7º dia, mas os outros sábados que existiam e que existem no calendário judaico. Mas depois ele volta a sua atenção, ele afunila, ele mira no sábado semanal. Como ele está mirando no sábado semanal, a partir do versículo 14 ao 17, então ele vai passar a usar sábado no singular. Por quê? Porque ele está falando agora do sábado semanal. Mas no versículo 13, Êxodo 31, 13, é o que diz: tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações. Então, não apenas o sábado do 7º dia, mas todos os demais sábados constituem um sinal entre Deus e o seu povo. E se você é adventista, diz que devemos guardar o sábado semanal, porque é um sinal, então eu quero lhe dizer que você está obrigado a guardar todos os demais sábados. E se você não faz isso, você está debaixo da maldição divina, porque está escrito: maldito o homem que não guardar todas as palavras desta lei. Paulo disse isso referindo-se a Deuteronômio 26, 27, ou 27, 26. Ok, queridos? Outra coisa que devemos observar: se devemos guardar também o sábado, porque é um sinal, aqui eu quero dizer para vocês uma coisa: devemos também guardar a circuncisão. Se o sábado deve ser guardado porque foi dado como um sinal, que tal? Então, adventista, você mais uma vez está transgredindo a lei, porque já que é para se guardar o sábado, porque é um sinal, então você tem que praticar também o mandamento da circuncisão, porque a circuncisão é um sinal, é o sinal do pacto. E eu vou lhe mostrar aqui na Bíblia Sagrada. Vamos aqui para Gênesis 17, 11, olha o que diz aqui. Gênesis capítulo 17 e versículo 11, ó. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal. No hebraico, a palavra sinal é ot. Ot
é a mesma palavra que nós encontramos, que é trazido por sinal em Êxodo 31:13, ou seja, tanto o sábado é um ot, um sinal, como a circuncisão é um sinal. Ambos figuram nas páginas do Antigo Testamento como um sinal. A circuncisão é um sinal do pacto de Deus, pacto este que foi dado para a nação de Israel. Deus fez um pacto, não com toda a humanidade. O Antigo Testamento deixa bem claro, o pacto ali feito entre Deus e a nação de Israel no Monte Sinai, o pacto que Deus fez ali com Abraão, cujo sinal é a circuncisão, este pacto ele foi feito com Abraão e a sua posteridade. Repito, este pacto de Deus, ele foi feito entre Deus e Abraão e a sua posteridade. Vou ler aqui para você mais uma vez. 17:10. Versículo 9, para você entender. Disse mais Deus a Abraão, tu, porém, guardarás o meu concerto. Tu, Abraão, guardarás o meu concerto. Ó. Tu e a tua semente depois de ti nas suas gerações. Quem é que vai guardar o concerto? Quem vai guardar o pacto? Abraão e a sua semente. Quem é a semente de Abraão no Antigo Testamento? Eu estou falando aqui no Antigo Testamento. Quem é a semente de Abraão? São os filhos de Israel. É a nação dos judeus. Versículo 10. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós. E a tua semente. Ora, a semente de Abraão no Antigo Testamento é a nação de Israel. Depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Está bem aqui, adventista do sétimo dia. Assim como o sábado constitui um sinal entre Deus e os filhos de Israel, a circuncisão também, no oitavo dia, ela constitui um sinal entre Deus, Abraão e a posteridade de Abraão. E quem é a posteridade de Abraão nas páginas do Antigo Testamento? É a nação de Israel. Se é para guardar o sábado, porque é um sinal, você tem que também guardar a circuncisão. Esta é a verdade. Outra observação. Os adventistas eles vão dizer o seguinte, eles vão desdobrar e eles vão ler a passagem de Êxodo 31:13 da seguinte forma. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis os meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. O que os adventistas do sétimo dia vão dizer? Que a expressão filhos de Israel aqui, de acordo com a teologia adventista do sétimo dia, está falando do novo Israel. Os adventistas eles dizem que a igreja é o novo Israel, que a igreja é o Israel de Deus, o novo Israel. Portanto, eles fazem esta manipulação teológica e dizem que quando nós lemos tu, pois, fala aos filhos de Israel, eles dizem que aqui é um mandamento para a igreja e que ainda que não encontremos a palavra igreja aqui, todavia a igreja ela está em foco. Por quê? Porque a igreja é o Israel de Deus, é o novo Israel. Aqui eu aproveito, meus irmãos, para trazer uma explicação aqui para vocês. Daniel, vamos aqui para Daniel, capítulo 9 e versículo 26. Eu fiz um vídeo anterior falando sobre a questão do novo Israel. A igreja é o novo Israel, que eu vou dar só uma rápida explicação. Essa expressão novo Israel, para começar, a expressão novo Israel, guarde bem, esta expressão novo Israel, ela não se encontra nem no Antigo e nem no Novo Testamento. Ela não é cunhada nem no Antigo e nem no Novo Testamento. Portanto, já começamos daí a rejeitar esta doutrina do novo Israel. A doutrina do novo Israel diz o seguinte, que Israel foi rejeitado como povo de Deus e que a igreja assumiu agora o lugar da nação de Israel, tornando-se assim o novo Israel. Porém, esta expressão, novo Israel, ela não consta nem no Antigo e nem no Novo Testamento.
Esta teoria é chamada teoria da substituição. A teologia da substituição é que diz que o povo de Deus agora é a igreja, não mais a nação de Israel. Eu gostaria que você assistisse o meu vídeo anterior, cujo título é A Igreja é o Novo Israel. Assista para você entender melhor a explicação que eu, de forma breve, estou dando aqui. Mas eu quero só lhe dizer o seguinte: de onde é que se originou essa teoria da substituição, de que a igreja é o novo Israel? Que Israel foi totalmente rejeitado como povo de Deus e que agora a igreja é o novo Israel. De onde surgiu esta teoria? Esta teoria, meus queridos, ela consta na Vulgata Latina de São Jerônimo e ela está baseada em uma tradução equivocada de São Jerônimo, ele que traduziu a Bíblia para o latim, do hebraico para o latim. Ele fez uma interpretação tendenciosa, não somente equivocada, mas tendenciosa. Por quê? Você tem que entender o seguinte: na época de São Jerônimo, e até antes um pouco, mas principalmente na época de São Jerônimo, a teologia dominante é que a Igreja Católica era o novo Israel, era o Israel de Deus, que a nação de Israel tinha sido rejeitada, tinha sido separada, e no lugar da nação de Israel, agora Deus tem um novo povo, um novo Israel. Então São Jerônimo, ele viveu na época, no quarto século, em que era comum esta teologia ainda hoje é defendida pela Igreja Católica e por, até onde eu sei, por todas as igrejas protestantes da Reforma. Ok? Então, de onde é que eles tiraram esta ideia? De uma tradução equivocada, fraudulenta de São Jerônimo, com base em Daniel 9:26. Olha como foi que São Jerônimo traduziu. Primeiro eu quero ler então, para ficar melhor, a tradução é a partir do hebraico, como é que ela está literalmente. Ó, como é que diz Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, o texto hebraico diz assim, ó, Daniel capítulo 9 e versículo 26, ó. E depois das 62 semanas será tirado o Messias. No hebraico diz ungido, certo? Não tem problema aqui, é se ver Jesus Cristo. Vamos lá, não tem nenhum problema, vamos lá, não vou tecer uma crítica aqui. E não será mais. E o povo, ó, começa aqui, ó, São Jerônimo, ele distorceu isso aqui, ó. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerras, estão determinadas assolações. Vou ler mais uma vez aqui, ó, atente bem, Daniel 9:26, ó, como é que está a tradução a partir do texto hebraico. E depois das 62 semanas será tirado o ungido, ou o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Agora, na tradução da Vulgata, traduzido por São Jerônimo, olha como foi que ele interpretou a passagem. Depois das 62 semanas será morto o Cristo. No hebraico é Machia, ungido. Aí como é que São Jerônimo continua? E o povo que o há de negar. Veja que no texto hebraico diz, e o povo do príncipe que há de vir, lá diz, ó, depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, ó, lá na tradução direto do hebraico diz, e o povo do príncipe que há de vir. São Jerônimo, porém, substitui, bota sabe como? E o povo que o há de negar não será mais seu. São Jerônimo ele fez essa tradução exatamente para confirmar a teologia católica que diz que a igreja agora é o povo de Deus, que a igreja é o Israel de Deus, que a igreja é o novo Israel. Por isso, São Jerônimo ele fez essa tradução obedecendo esta teologia e não o texto hebraico. Porque o texto hebraico ele não pode, a bem da verdade, o texto hebraico ele não está escrito assim, ó, um povo, ou melhor, vamos aqui de novo. Depois das 62 semanas será morto
o ungido. Até aqui você pode ler isso no texto hebraico. Mas daqui para frente o texto hebraico não está escrito assim, ó. E o povo que o há de negar não será mais seu. Esta cláusula bem aqui, ó. E o povo que o há de negar não será mais seu. Isto não tem no texto hebraico. No texto hebraico nós lemos assim, ó. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. É assim que está no texto hebraico. Então vamos lá, continuando. Como é que São Jerônimo traduziu? E o povo que há de negar não será mais seu. Aí continua São Jerônimo. Um povo com o seu capitão que há de vir. Aqui São Jerônimo ele fez essa tradução pensando em eventos do passado. São Jerônimo ele pensava em que aqui? Um povo com o seu capitão. Aqui São Jerônimo ele estava pensando no general Tito, que marchou contra Jerusalém e destruiu a cidade e o templo em 70. Era nisso que São Jerônimo estava pensando quando fez esta versão. Que adivinhe, destruirá a cidade e o santuário. Aqui São Jerônimo pensava na destruição da cidade de Jerusalém e do santuário pelos romanos em 70. Era isso que ele tinha em mente. E o seu fim será uma ruína total. E depois do fim da guerra virá a desolação decretada. Ok, meus irmãos? Então, esta tradução, eu estou mostrando a tradução da Bíblia Vulgata, que foi feita por São Jerônimo no quarto século, ela não está de acordo com o texto hebraico, em parte não. Ela corrompeu. Na verdade, a tradução ela está de acordo com a teologia da Igreja Católica. Então, esta teologia que diz que a Igreja é o novo Israel, que a Igreja é o Israel de Deus, ela está baseada em uma tradução tendenciosa de Daniel 9:26, feita pela Igreja Católica. E daí, meus irmãos, os reformadores, até onde eu sei, eles seguiram esta tradução. E a Igreja Adventista, ela segue exatamente esta ideia da Igreja Católica. E é interessante que a Igreja Católica, ela bate muito, ou melhor, a Igreja Adventista, ela bate muito na Igreja Católica e diz que a Igreja Católica apostatou, mas exatamente os adventistas do sétimo dia, eles seguem, neste ponto, a doutrina da Igreja Católica, de que a Igreja é o novo Israel, é o novo povo de Deus. Eu já mostrei num vídeo anterior que Deus nunca trocou de povo, que Deus teve apenas um povo. Este povo ele começou ali no Éden e vai até os últimos dias. O povo de Deus é um só, meus irmãos. É um só. Deste povo único nasce o Cristo. Depois de Cristo, ele unifica judeus e gentios, formando um novo homem, um homem celestial. Ok, meus queridos? Eu quero lhe mostrar assim, como o povo de Deus, a igreja de todos os tempos, ela deu a luz ao Messias. É só você ler bem aqui, ó. Apocalipse capítulo 12. Olha o que se diz aqui, ó. Em versículos 4. Versículo 5, ó. E deu à luz um filho. Quem deu à luz? A mulher. A mulher aqui representa o povo de Deus, a igreja de todos os tempos. A igreja, aqui no livro do Apocalipse, ela é vista como uma só. Igreja, no Antigo e no Novo, ela é vista como um mesmo povo. E esta igreja, ou este povo, que é representado numa mulher, então esta mulher, que ela tem os passos a partir do Antigo Testamento e vem até o Novo, esta mulher, ou este povo, ou esta igreja, ela deu à luz a Jesus Cristo. Ó, e deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Ok, meus irmãos? Então não é verdade que o antigo povo de Deus foi substituído. Não. Não. Deus nunca rejeitou o seu povo. É só você ler bem aqui, ó. Vamos ler bem aqui. Romanos capítulo 11, ó. 11, Romanos capítulo 11. O que que diz? Digo, pois, porventura rejeitou Deus seu povo? De modo nenhum.
porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Vê bem aqui no versículo 7. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Ok? Se você ler todo o capítulo 11, você vai ver que Deus ele sempre lidou com o mesmo povo, quer no Antigo, quer no Novo Testamento. O fato de o povo de Deus hoje ser chamado de cristãos não quer dizer que Deus rejeitou o seu povo, que no Antigo Testamento eram chamados de hebreus, de judeus, da semente de Abraão. Não. Só muda a nomenclatura. O povo de Deus, nas páginas do Antigo Testamento, eram conhecidos como os filhos de Sete, ou a descendência piedosa de Sete. Eram conhecidos como abramitas, eram conhecidos como hebreus, como judeus, e assim por diante. Depois que Jesus Cristo veio, este povo que já existia, ele ganha um novo nome. É chamado de cristãos. E aqui é preciso que nós atentemos para isso. O povo de Deus, hoje, de Jesus Cristo para cá, não se chama mais hebreus ou judeus, mais cristãos. E se você insistir que o povo de Deus, depois de Cristo, chama-se de judeus, então você tem que ir para Romanos 2, e versos 27 e 28, que Paulo diz que o verdadeiro judeu não é na carne, não é aquele que quer ser considerado na carne, mas aquele que quer ser considerado no espírito, aquele que é judeu no interior, no espírito, não na carne. É isso que o apóstolo Paulo diz. Então, queridos, aqui eu estou já lhe mostrando isso, que a igreja adventista, ela peca em dizer que a igreja é o novo Israel. Isso não é bíblico. Já mostrei aqui para você de onde vem a origem desta interpretação. A Bíblia jamais ensina que a igreja é o novo Israel. E quando nós encontramos em Gálatas 6,16 a expressão Israel de Deus, ali é para os judeus convertidos a Jesus Cristo. Apenas os judeus convertidos a Jesus Cristo são chamados Israel de Deus. Lá em Romanos capítulo 2, versos 27 e 28, também fala do judeu interior, circuncidado não na carne, mas no coração. Ali está falando de judeus também convertidos a Jesus Cristo. Então, você vê aqui que o sábado ele é um mandamento dado para a nação de Israel e não para a igreja. Paulo diz o seguinte: ninguém, pois, vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou das luas novas, ou dos sábados, porque são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Isso está em Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17. Para Paulo, as luas novas, as festas, os sábados, são sombras. Toda sombra ela é passageira. Então Paulo ele faz questão de caracterizar as festas, as luas novas, os sábados como sombras. É isso. Gálatas capítulo 4, versos 10 e 11, Paulo diz: receio que eu não haja trabalhado em vão no meio de vós, guardai dias, entra aí o sábado, meses, ele pensava nas luas novas, anos, ele estava falando aqui nos vários feriados anuais, bem como os Shabat anuais, anos, guardai dias, meses e anos. Aí Paulo conclui: receio que eu haja trabalhado em vão para convosco. Paulo está dizendo que se a pessoa continua guardando dias, ou seja, meses, anos, ou seja, se a pessoa continua guardando os sábados, certas festividades de Israel, Paulo diz que ele então trabalhou em vão, que foi em vão o seu trabalho. Foi isso que Paulo diz para os Gálatas. Então, adventista, se você ensina que devemos guardar o sábado, você está tornando vão o trabalho do apóstolo Paulo. Paulo trabalhou em vão para com você. A obra de Paulo em você foi desfeita. Qualquer um que continua a pregar a lei, que continua a ensinar que devemos guardar o sábado e devemos ainda também nos circuncidar, essa pessoa está fazendo vã o trabalho do apóstolo Paulo. Esta é uma verdade. Então aqui nós estamos aqui mostrando para você que o sábado ele não é um sinal entre Deus e a igreja. Porque em momento algum
a igreja é chamada nas Escrituras de Israel, ou de filhos de Israel. A igreja, ela é chamada como um novo homem, sim, como um homem celestial, como a noiva, mas a igreja jamais, no Novo Testamento, ela é chamada como filhos de Israel, ou o Israel, ou o novo Israel, ou o Israel de Deus. A igreja nunca é chamada assim. Nunca. Nunca. Prestai bem atenção. Então, a passagem que eu leio em Êxodo 31, 13 a 17, ali temos uma mensagem para a nação de Israel, para os judeus. O sábado nunca foi dado para as nações. Eu vou ler aqui para terminar o vídeo, aqui em Ezequiel capítulo 20, o que Ezequiel diz. Ele vai dizer a mesma coisa que nós lemos em Êxodo. Ezequiel 20, versículo 12. E também lhes dei os meus sábados, no plural, para que servissem, veja bem, plural, para que servissem de sinal. Mais uma vez nós temos para a palavra sinal no hebraico, ot, entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mais uma vez aqui Ezequiel diz, versículo 20, e santificai os meus sábados, e servirão, no plural, de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, não apenas o sábado, do sétimo dia, o sábado semanal, mas todos os demais sábados encontrados, meus irmãos, na Torá, eles são vistos como um sinal entre Deus e os filhos de Israel. Ora, eu lhe falei que existem vários sábados. Olha, só você ler, o ano da remissão é tido como um sábado. O ano da remissão, é só você ler em Deuteronômio capítulo 15, versos 1 a 6, 12 a 13. Aí você vai para Êxodo capítulo 23, versos 10 a 12, Levítico capítulo 25, 1 a 7, Jeremias capítulo 34, versos 12 a 14. O dia da expiação, nós encontramos em Levítico também, era visto como um sábado, um grande sábado. Nós temos também os sábados intrafestivos. É só você ler, Levítico 23, verso 3, versos 6 a 8, versos 15 a 16, verso 21, verso 24, verso 25, versos 26 a 32, versos 34 a 36, versos 39. Se você ler todas estas passagens, você vai ver aqui vários dias denominados de sábados. Esses dias eles eram totalmente um Shabá. Então, quando Moisés e Ezequiel diz, guardarão, pois, os meus sábados, ele está incluindo os sábados intrafestivos e não apenas o sábado semanal. Então, se você quer guardar o sábado, porque é um sinal entre Deus e os filhos de Israel, guarde também os demais sábados. E se é porque é um sinal, comece a também, adventista, praticar a circuncisão, porque a circuncisão é um sinal de Deus, é um sinal do pacto de Deus com Abraão e a sua posteridade. Esta é a verdade. O ano sabático, como eu já falei, está em Levítico, capítulo 27, 1 a 7, Êxodo 23, 10, 11, Deuteronômio 15, 1 a 15. O ano do jubileu, você pode ler em Levítico, capítulo 25, versos 8 a 24. O ano do jubileu, o ano sabático, os sábados intrafestivos, todos eles eram feriados sabáticos. E todos esses feriados aqui que eu falei, eles estão incluídos na palavra Shabbatot, sábados. Todos eles estão incluídos na palavra Shabbatot, sábados. Esta é uma realidade, tá bom, queridos? Eu gostaria que você, se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição no meu canal, tá bom? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.